Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Hoje um programa sobre amor, sobre fraternidade, sobre religião, sobre um congresso que vai acontecer em Farroupilha, no dia 27 a 29 de setembro, no Centro de Eventos da FENAQUIV. E hoje nós temos dois aqui interessados em nos propor esse convite, que é o Lineu Postal e o Paulo Tcheconello. Obrigado, Lineu, pela presença, e a TV está à disposição das suas primeiras manifestações. Primeiramente, gostaríamos de agradecer o espaço que a TV Cidade nos dá, a você, Glacir Gomes, e é um prazer a gente estar aqui junto para podermos divulgar esse congresso, que, como vimos, você mesmo citou, né, tem por tema o amor nunca acaba. Embora nós vivemos em tempos difíceis no sentido econômico, difíceis em sentido político e também difíceis em sentido social. As famílias têm encontrado dificuldades para educar seus filhos, para manter a família. Eu costumo dizer que às vezes a gente vê muitas famílias se esfarelando, né? Então a boa estrutura familiar, mantendo o amor fraterno, também o amor erótico, né? O amor entre homem e mulher, mas mantendo o amor fraterno entre a família, isso constitui, ante a sociedade, uma sociedade melhor e mais bem estruturada. Muito bem. E daí, Paulo Tcheconello, a novidade do congresso é que será todo em italiano? Pois é. Obrigado pela oportunidade, a TV Cidade, falarmos também com a nossa comunidade de Farroupilha e arredores. Nós teremos então um congresso na língua italiana. Total? Totalmente no italiano. Isso eu acho que vai chamar muitos admiradores do dialeto. Acreditamos que sim, né? Porque fundamentalmente a nossa região é de italianos, e temos outras culturas também, né? Mas sem dúvida hoje existe um certo renascimento, né? De busca das nossas origens, das mais diversas culturas, e sem dúvida isso enobrece as pessoas, né? Resgatam um tanto da sua história, e sem dúvida isso faz crescer a comunidade como um todo, né? Culturalmente também ela cresce. Quem viaja pelo mundo que vê a necessidade de falar mais de um idioma, né? Exatamente. Mas não... E até confirmei com a programação do congresso, realmente vai ser todo ele em língua italiana. Os cânticos, que é o Vêneto, né, aqui no Brasil. Então a língua vêneta falada no Vêneto, na Itália, os imigrantes a trouxeram para cá, com algumas pequenas variantes, mas ele segue o mesmo Vêneto falado na Itália. Então todo o programa de 3 dias, cânticos, vídeos, e inclusive 2 vídeos maiores de 31 minutos cada um, será apresentado em 2 partes em 2 dias, né, como uma sequência, será todo ele dublado em Vêneto, em italiano, o nosso italiano da região. Sabes que eu fui para a Itália com um grupo de amigos em 95, e eles entendiam os italianos, né? Mas os italianos às vezes não entendiam o dialeto daqui. É o sul e norte, o que muda lá? Esse é um detalhe muito interessante, que inclusive foi objeto de pesquisa de uma pessoa, que eu não vou saber citar o nome dela aqui. Mas é interessante que se diga que a língua vêneta, ela é mais antiga, ela não é uma língua contemporânea. Ela é uma língua que surgiu logo depois do latim. Então exatamente. Então ela não é uma língua contemporânea, atual. Línguas contemporâneas, o português, o espanhol, o francês e o italiano. Então quem fala a língua raiz entende as línguas que surgiram depois. Quem fala a língua contemporânea nova, a pessoa não entende a língua raiz mais antiga, mais velha. Olha só. Então por isso que os italianos na Itália não entendem o nosso Vêneto, mas o nosso Vêneto, o nosso italiano, nos permite entender parte do espanhol, inclusive quase que em sua totalidade do italiano. Muito bem. Porque aqui no próprio Brasil, pela extensão territorial, né, às vezes a gente não entende o dialeto dos nordestinos, a gente não entende nossos bar, nossos tchê, né? É mais ou menos isso na Itália, porque a Itália também tem uma extensão. Sim, é mais ou menos isso. Tanto é que, digamos, algumas línguas faladas na Sicília, no sul da Itália, quer seja com o Vêneto ou outras línguas faladas no norte da Itália, eles às vezes não se entendem sequer uma palavra. Olha só. Isso acontece em outros países também, né? Que tem várias etnias também. Exatamente. Muito bem, então o principal desse congresso, que eu gostaria que vocês esclarecessem, os que estão nos acompanhando, é que o tema principal é que o amor nunca acaba, né? Reforçando que é dia 27 a 29,
Então são 3 dias de congresso, 3 né? dias de congresso. É uma maratona nos dias de hoje, para chamar a gente para 3 dias tem que, né? E será no centro de eventos da FENAQUIV. Começa exatamente que hora na dia 27? Tem aí o calendário? Temos aqui sim. Então vamos na manhã ele começa às 9h20 e vai até meio-dia e 15. E na parte da tarde, cerca de, às vezes, 1h25, 1h30 e vai até 4 horas, 4h50. Muito bem, é uma programação do dia. Bem bacana. E por que o principal é o amor nunca acaba? O amor resolve tudo? É verdade. Como eu citei no início também, hoje nós vivemos em tempos difíceis, onde eu costumo dizer que o amor ele está se esvaindo, ele está diminuindo a todo dia. Tanto o amor fraterno entre todos os seres humanos, vizinhos, no trabalho, nas nossas atividades, e nós somos pessoas que nos relacionamos. Hoje não existe mais a pessoa que é uma ilha, muito antes pelo contrário, a globalização. Então veja que diante disso tudo, o amor deveria estar aumentando, não diminuindo. Mas por que ele está diminuindo? Então, na verdade, aqui a gente está dizendo que o amor nunca acaba, porque na verdade a fonte do amor, quem colocou em nós, dentro de todos nós, de todas as pessoas, a característica do amor, foi nosso Criador. Ele nos colocou as características físicas e também todas as características sentimentais, de sentimento. Então veja, quem criou esses sentimentos também sabe como nós devemos mantê-lo. E a Bíblia tem notórias instruções para nós mantermos isso. Assim como a gente se alimenta fisicamente para manter o nosso corpo físico, a Bíblia nos deixa claro que para nós mantermos alegria, para nós mantermos amor, para nós mantermos paz interior, nós dependemos do Espírito Santo de Deus, que é o que nos dá verdadeiro amor e paz. Mas então, Paulo Ticonello, são 3 dias de evento, haja material para tudo isso, né? Quem perde um dia não tem problema, vai ter segmento. Sim, é sequencial, né? Então são 3 dias, certo. A grande maioria dos nossos irmãos faz uma programação do seu trabalho, com seus patrões, enfim, para participarem os 3 dias, né? Visto que não há nenhuma repetição. Certo. Em nenhum momento dos 3 dias teremos repetição dos assuntos, não é verdade? Mas, por outro lado, para a comunidade, a gente também entende que o pessoal tem os seus trabalhos, seus compromissos, né? Quiserem participar os 3 dias, excelente. Mas também, se assim o desejarem, ou sábado de manhã, ou à tarde, ou domingo de manhã, de tarde, eles estão livres para participarem o momento que quiserem e o tempo que quiserem. Não quer dizer que tem que entrar ali, digamos, no início da tarde, tem que sair somente no final. Não, ela é totalmente livre, a entrada é livre, a entrada é franca. Tá bom. Até porque o Lineu Postal ali puxou bem esse gancho. Nos dias de hoje é difícil ter um tempo assim para se dedicar para um evento assim, ou para... A gente corre o dia todo, sempre tem muitas tarefas, né? Mas eu acho que o destaque do programa que eu gostei muito aqui começa com os ensinos da Bíblia, que pode ajudar a pessoa de modo prático, né? Exatamente. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo e o mais lido, acredito, né? Exatamente. Não talvez em toda a sua íntegra, porque é um livro bastante grande nos dias de hoje, né? Mas os ensinos da Bíblia perpetuam ao longo de milhares de anos. Milhares de anos, é verdade. O programa da sexta-feira começa com como o amor ajuda as pessoas a vencer as dificuldades. Quais são as principais dificuldades que vocês encontram hoje na congregação, se assim dá para chamar? Podemos dizer em toda a sociedade humana. Nós não vivemos alienados da sociedade humana, nós vivemos inseridos na sociedade humana. Nós falamos com a sociedade, até mesmo na nossa pregação pela qual somos conhecidos. Mas veja, enfrentamos problemas econômicos, doenças crônicas, problemas na infância, na educação dos filhos. E veja que isso a ciência própria já comprovou. Que à medida que nós estamos em paz e mantemos bons relacionamentos, seja familiar e com as pessoas próximas do nosso trabalho, nossos vizinhos, nós tendenciamos a ter uma saúde melhor. Então, nós buscarmos conhecimento de Deus para termos melhores relacionamentos entre as pessoas, nós vamos ter um ganho até mesmo com saúde física. Então, isso é muito positivo. Assim, nesse dia a dia de vocês, conversando com os companheiros, né? Quais são as principais dificuldades que os companheiros apresentam para vocês? Assim?
dia a dia. Dificuldades familiares mesmo. Isso, de relacionamento, esposa, esposo, maridos, filhos, escola, sociedade, e também um grande peso econômico, tributário, sobre todo um sistema que muitas pessoas já estão bastante esgotadas em função do que ocorre, tanto no sistema político, econômico e também, e muitas vezes também religioso, né? Que não atende às ansiedades das pessoas. Eu sempre digo assim que a pessoa que é religiosa, dificilmente ela faz o mal para outras pessoas, né? Verdade. Eu estive na Turquia recentemente e os muçulmanos rezam 5 vezes por dia. Um cara que reza 5 vezes por dia, ele não vai pensar em bobagem, né? Ele está firmando um compromisso com um ser superior, né? E a gente tem uma ideia muito enganada, muito errônea do muçulmano, né? Eles são super queridos, muito práticos, tudo, não é aquele muçulmano radical, nada, né? A Turquia é um país maravilhoso e 99% é muçulmano. E eles recebem as outras religiões sem discriminação nenhuma, né? Às vezes se tem uma ideia errada sobre esta ou aquela etnia, sobre esta ou aquela religião. E veja que nesse sentido Jesus Cristo deixou muito claro na Bíblia que nós deveríamos tratar bem a todos. E nós procuramos fazer isso, né? Não por conhecimento nosso, por estudo nosso. Nós procuramos aplicar o que está escrito na Bíblia. Tanto que em todo o mundo, nós pregamos em todo o mundo, cerca de 240 países. Eu vi que é um número bastante grande, né? Extenso, é verdade. Veja que Deus não menospreza nenhuma pessoa ou etnia ou cultura na Terra. Todos somos filhos dele, né? Muito bem, esse é um ponto central. Então veja que quando ele disse que as boas novas, o conhecimento do governo de Deus deveria ser pregado em toda a terra habitada, ou seja, onde houvesse qualquer pessoa, ele reflete a importância que ele dá a todos nós, sem distinção. Então não podemos fazer distinção. E nós, como pessoas que procuram seguir os ensinos de Cristo na Bíblia, Filho do Criador, nós damos essa mesma atenção às pessoas. Já imaginou se as testemunhas de Jeová, inseridas em todo o mundo, 240 países, 400 idiomas. No site chega agora, olhei rapidamente, 988. Puxa vida, tá defasado isso aqui. Então. Exatamente. 900 e pouco idiomas. 988 idiomas, exatamente. Então veja que se nós tivéssemos qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de menosprezo a qualquer cultura, nós já estaríamos inseridos em inúmeras guerras. Sem dúvida. Mas você nunca viu testemunhas de Jeová inseridas em qualquer conflito étnico, político, social. Até porque a Bíblia pega a paz, né? Nunca a guerra, né? Muito. Muito bem, amigos. Viu? Já praticamente esgotamos o nosso primeiro bloco. Nós vamos continuar com esses assuntos aqui que é pertinentes e principalmente porque está acontecendo um congresso nunca antes acontecido na cidade, né? Um congresso de 3 dias, falando de amor, falando de religiosidade, de Bíblia. E a gente disse, quem faz isso não vai fazer o mal, né? É verdade. E que bom que tenha mais gente praticando isso, né? Voltamos em seguida com mais Cidade Aberta, hoje recebendo aqui o Lineu Postal e o Paulo Ticonello. Voltamos em seguida com mais Cidade Aberta. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Olá, amigos, estamos voltando com Cidade Aberta, hoje com um programa diferente, mas de interesse de todos, que fala de amor, de religiosidade, de Bíblia e de um congresso que vai acontecer em Farroupilha, no dia 27, 28 e 29, no Centro de Eventos Mário Bianchi da FENAQUILE,
começa às 9 horas, dia 27, e o principal atrativo desse congresso, que nunca antes aconteceu na cidade, é o idioma do programa. Será todo falado em italiano, o idioma vêneto falado no Brasil. Postal, com relação ao sexta-feira nós já falamos, né? E como o amor ajuda a vencer dificuldades, com problemas econômicos e tal. Uma infância difícil, que não é fácil lidar com os filhos hoje. Estão cada dia mais exigentes e mais antenados, né? Conectados, etc. O programa de sábado pode ajudar maridos, esposas e filhos. Como você frisou ali, isso é hoje um relacionamento um pouco difícil, né? Porque eu atribuo um pouco à televisão. Na minha época de guri, nós tínhamos uma televisão, quando não era na casa do vizinho, era na sala. Todos se reuniam na sala. Com o passar do tempo, cada um tem uma televisão no seu cômodo e cada um vai para um lugar, e aí começou a separação da família, né? É verdade. É a família realmente o que mais assim, precisa de ajuda dos irmãos nos dias de hoje? Isso é um ponto muito importante, tanto que todo o programa de sábado vai falar isso. Como as escrituras têm orientações para maridos e esposas. Já nessa época. Muito bem. Porque veja, a Bíblia ela é um livro de instruções para a Bíblia separa em duas organizações, a organização familiar e a congregação. É a sociedade. Então, a Bíblia diz que o cabeça da família é o marido, né, junto com a esposa, e o cabeça da congregação é Cristo. Então, a Bíblia vê essas duas organizações. Então, à medida que o marido cumpre bem o papel dele, como marido e como pai, a esposa cumpre bem o seu cumpre bem o seu papel como esposa e como mãe. Os filhos, da mesma maneira, tendo relativa obediência aos pais e obedecendo a eles, se submetendo a eles, jovens, e sejam bem instruídos de acordo com as instruções bíblicas, nós teremos uma família melhor estruturada. Nunca perfeita. Todos nós somos imperfeitos. Não é por acaso, né, Ticonello, que a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido no mundo, né? Acho que fizeram ISO 9000 lá nos papiros já, né? Exatamente, né? Então nós lembramos assim que o próprio Cristo falou, né? Felizes os cônscios de suas necessidades espirituais. Porque a parte espiritual também faz parte de um equilíbrio, digamos, da pessoa humana, né? Que tem o seu trabalho, tem a família, amar os familiares, o próximo, mas as necessidades espirituais, ele destacou muito que era muito importante isso, para as pessoas serem equilibradas, desenvolverem melhor sua personalidade. Tanto é que praticamente todas as pessoas têm uma designação religiosa, não é verdade? Que bom, né? E mais, especialmente nos tempos de hoje, né, com todos esses desafios, é um ponto muito importante porque nos mantemos equilibrados, não vamos tender, né, somente para um lado nem para o outro. Então, a gente, nesse campo urbano, né, levamos com esse equilíbrio. Pois não. Até nesse ponto de equilíbrio, às vezes a gente vê um relativo desequilíbrio das pessoas dando muita atenção às coisas materiais, até aos filhos. Então, veja, isso criou no mundo uma ganância crescente. E veja que isso não tem sido benéfico. A Bíblia diz sabiamente que nem só de pão, veja que aqui vive o homem, muito bem. Mas veja, exatamente, mas veja que isso diz que o pão é importante, mas tem coisas mais importantes. E é claro que a gente preferiria ter uma família bem estruturada, mesmo tendo o necessário, do que sermos ricos e termos uma família onde há ódio. Estruturada. Muito bem, então isso se evidencia. O pão é importante, mas tem coisas mais importantes do que as coisas materiais. O problema é que os políticos costumam dar pão em circo nos dias de hoje, né? Também está na Bíblia para cuidar disso, né? Postal, o domingo, onde encontrar o verdadeiro amor no mundo cheio de ódio? Realmente o individualismo e às vezes a ganância levam ao ódio, né? Mas está tudo isso na Bíblia, os ensinamentos bíblicos conseguem vencer essa barreira difícil que é o mundo cheio de ódio? Isto a primeira mensagem bíblica dada a Adão e Eva tinha uma norma de comportamento deles para com o Criador, para com Deus. E veja que nesse tempo não existia uma lei cheia de detalhes, eles só tinham
há uma coisa que eles não poderiam fazer, só tinha uma regra que eles tinham que cumprir. A Constituição era fácil de... Muito fácil, né? Só tinha uma regra. Veja que com o tempo, a imperfeição e todas as dificuldades que se criou devido à imperfeição humana de Adão e Eva, ao passo que eles deram as costas para Deus, isso não ficou bem. E daí Deus produziu a Bíblia como regra para nós podermos vencer isso. E a Bíblia, ela é o único livro profético do mundo que se cumpre profeticamente 100%. Então veja que as profecias apontam para dias difíceis que nós estamos vivendo hoje. Então, os fatos, as dificuldades que a sociedade humana está passando hoje, seja a nível político, econômico ou social, eram apontados pela Bíblia há muito tempo atrás. Tanto que nós costumamos dizer, quando nós pregávamos isso em 1970, quando a sociedade humana estava numa situação bem melhor, muitas pessoas não acreditavam nas profecias bíblicas que apontavam para tempos críticos, difíceis de manejar, difíceis de darmos a volta. Agora, quando nós falamos isso hoje, em 2019, todo mundo está de acordo com o que a Bíblia diz. Ou seja, o senhor da razão, né? Muito bem. Também está na Bíblia? Também está na Bíblia. Com relação a esse congresso, você não é o primeiro que vocês fazem, isso já tem uma certa tradição, né? Por que escolheram Farroupilha? Na verdade, toda a estrutura e a forma como nós fomos muito bem recebidos, a estrutura de Farroupilha, com o auditório da FENAQUIV, com hotéis, com toda uma situação, inclusive como nós estamos sendo muito bem recebidos aqui na sua emissora de TV. Então, isso fez com que os irmãos vissem isso com muito bons olhos. Poderia ser Caxias, talvez um local maior, até com mais pessoas. Mas veja que tudo apontou para cá. E nós trabalhamos não sobre orientação de homens, nós procuramos seguir o Espírito Santo de Deus para dirigirmos as coisas. Jesus, ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu numa cidadezinha bem simples, né? Conforme descrito nas profecias. Então, nem sempre o maior é o melhor. Então, o local onde foi escolhido para sediar esse congresso, no auditório da FENAQUIV, no centro de eventos da FENAQUIV, ficamos ali fomos muito bem recebidos nos outros eventos que nós lá fizemos, embora fossem só de um dia. Que legal. Uma assembleia de um dia. Sobre culturas e língua, Tia Cornel, o que tu pode falar que será um pouco debatido também nesse congresso? Assim? Na realidade, como nós comentávamos, né, será tudo ele em italiano, né, o italiano bastante predominante na nossa região. A gente ajuda a resgatar um tanto disso. É uma questão cultural também, né? E nós sabemos que Jeová Deus também colocou a cultura nas pessoas, com suas tradições, né? Claro, tradições sadias, evidente, né? Na época mesmo dos escritos bíblicos, o pessoal dançava, expressava seus cânticos e suas culturas, né? Mas o italiano é muito interessante, porque, como nós comentamos, ele está renascendo, né? Inclusive, alguns países da Europa hoje, não na Itália, né? Por exemplo, onde quer seja na Alemanha, França e Inglaterra, se estuda, os eruditos começaram a estudar a língua italiana e publicaram, inclusive, alguns trabalhos, né? Eles que não são italianos ou né, no italiano. E, sem dúvida, é uma coisa que também mexe com a emoção das pessoas, né? E hoje a gente é tão mecânico, talvez, né? Resgata aquelas emoções. Às vezes que nós fizemos esse trabalho de porta em porta, já me aconteceu, eu disse, olha, parece que é meu avô falando, o tom da voz, as mesmas palavras, e as pessoas, elas se emocionam, né? Elas se emocionam. Isso, então, resgata até um tanto da cidadania das pessoas nesses tempos tão difíceis como nós vimos, né? Então, eles vão ter, além de algumas ou várias instruções bíblicas, né, vai resgatar um pouco daquele tempo, às vezes, da juventude, palavras que talvez eles não ouviam há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Muito possivelmente eles vão escutar algumas dessas palavras no nosso congresso. Falando, né? Exatamente. Postal. E a dimensão e o alcance desse congresso, que vocês também divulgam ele via site, outras coisas também? Também. E veja que aqui abrange toda a região da Serra, né? Que o reduto da colonização italiana, e ao mesmo tempo também toda a colonização italiana em Santa Catarina, ao redor de Rodeio, de Nova Veneza.
Então lá também está sendo distribuído esse convite, né, que nós receberemos irmãos pessoas de Santa Catarina. De Santa Catarina também. Então vão se hospedar, por isso que nós vimos hotéis aqui, né, nesse sentido. E veja que essa língua, falada pelos colonizadores italianos, ela por muito tempo foi muito mal compreendida, achando que fosse talvez o italiano falado de uma maneira errada, erroneamente. Então veja, essa língua ela tem a sua raiz, ela é mais antiga que o italiano. O italiano, como falamos, é uma língua contemporânea. Então o nosso italiano, o nosso vêneto, é a base para inúmeras outras línguas contemporâneas. Por exemplo, a palavra tchau, ela no vêneto e também no italiano, ela é dita quando a gente chega. Por que é dita quando a gente chega? A palavra tchau vem da contração da palavra schiavo, que quer dizer literalmente escravo. Então, quando a pessoa chega, ela humildemente está dizendo: estou a seu dispor, ou sou teu escravo. Olha que bacana. E da mesma forma humilde também, quando ela sai, ela diz: eu estou indo embora, mas eu continuo à tua disposição. Bela tradição, né? É verdade. De humildade, inclusive. De humildade. Eu continuo sendo seu teu escravo, quando eu digo tchau. Muito bem. Mas um pouco dessa que vocês comentaram, assim, eu me lembro do meu tio, que eu convivi muito, que falava que na época da guerra ele foi proibido no Brasil falar alemão, italiano, que era considerado comunista, ou, né, em função da política da época, né? Eu acho que tem um pouco a ver isso aí, né, Tio Tonel? Exatamente, teve esse período, né, que tanto o alemão como o italiano, algumas línguas que se falava aqui, né, naquela época da guerra, elas foram proibidas de se falar, né? E também tinha, ao menos, ou talvez tenha ainda um pouco um conceito de que o italiano é uma coisa assim, pessoal, de não muita cultura, digamos, né? Que não por tem assim nada dizer, a ver, né? O italiano tem um DNA aí de muita coisa. Né? Mas o interessante é que a língua italiana, ela tem origem lá 200, 300, 400 anos antes de Cristo. Né? E na época da República Sereníssima, que o centro era Veneza, né, num determinado momento, do ano 800, 900 a 1700 por aí, ela navegou muito, né? E ela tinha um poder comercial muito grande. Então, por isso que você vê Veneza como hoje até hoje, uma cidade tudo acontecia muito pelos bonita. mares e pelos rios. Muito bem. E hoje, olha que interessante, né? Como que uma língua atrasada? Não, porque naquela época, então, o que eles comercializavam muito, no mundo comercial da época, você falava o quê? Não se falava o inglês. Hoje, no mundo comercial, nós falamos o inglês, praticamente todo mundo, outras línguas também. Mas o italiano, naquela época, vamos dizer assim, seria o nosso inglês de hoje no mundo comercial. Tanto é que hoje, em muitas regiões da Iugoslávia, como foi comentado, em várias partes, especialmente da Europa, em alguns locais, ainda em países que não é a Itália, você continua falando italiano. Então, ela teve muita importância. Ela foi uma língua, realmente, muitos escritores que escreveram no italiano, e muitos escultores e muitos pintores do Renascimento, da época do Renascimento da Itália, eles falaram e escreveram em italiano. Então, realmente, é uma língua, assim, realmente importante, e ela teve e tem o seu destaque. Ninguém tem que ter vergonha das suas origens, muito pelo contrário, né? O DNA está junto, não é os olhos e a boca, o nariz e o cabelo que vem junto, vem todos os antepassados junto, e todos foram bravos a viajar todo esse tempo numas cascas de banana, como se diz, né? Muito bem, acho que o Postal, se quiser fazer os comentários finais, que já passou o nosso tempo, mais ou menos, né? E principalmente reforçando o convite. Né? O convite, né? A gente gostaria de agradecer a presença, né, o tempo aqui, e ao mesmo tempo dizer a todas as pessoas, né, que o italiano, que todos os colonizadores italianos falam aqui, dá oportunidade de vocês entenderem inúmeras línguas. Ou seja, nós temos colonos italianos aqui na nossa região que são bilíngues, que falam duas línguas. Isso é maravilhoso e a gente gostaria de elogiar a todas essas pessoas por manterem essa cultura. Da mesma forma, diante da cultura de vocês, e isso foi produzido para vocês, na língua de vocês, em italiano, em Vêneto, todo um congresso que tem por objetivo cuidarmos do maior sentimento que Deus colocou em nós, que é o amor. Por Ele próprio, nosso grandioso Pai e Criador, cujo nome é Jeová, e também pelo nosso próximo, que são todas as pessoas ao redor do mundo. E o que está escrito no convite? El amor non se finisce mai,
que em português quer dizer o amor nunca acaba. Muito bem. E o Tio Conello, suas palavras finais e o convite para... E toda a comunidade está convidada, a entrada é franca, para nós será um prazer. Nós agradecemos muito a comunidade de Farroupilha que nos tem dado, está dando esse apoio, a TV Cidade, que muito gentilmente cedeu esse espaço para nós. E nós estaremos lá, sem dúvida, de braços abertos para recebê-los e desejar o nosso muito obrigado a todos. Muito bem, foi uma satisfação trocar uns conhecimentos com os amigos aqui. A casa está à disposição, espero que tenha o maior sucesso possível esse congresso. Que ficar 3 dias buscando coisas boas e falando de amor, não é todo momento que surge um congresso desse tipo, né? Então, meus parabéns à comunidade de vocês, que sejam felizes e tenham um pleno êxito. A TV Cidade agradece a companhia de vocês e, com certeza, não se falou só em religiosidade, se falou em amor, em vida, em dia a dia. Obrigado pela companhia de vocês, TV Cidade no YouTube, no Face, Instagram, também no aplicativo grátis, TV Cidade Farroupilha. E dependendo do programa de interesse nacional, a gente também passa no canal 28 da Sky, da Oi e da Claro no satélite 3. Farroupilha para o Brasil e o mundo. Para o Brasil via canal fibra ótica e satélite, e para o mundo pelas redes sociais. Obrigado pela companhia de vocês.